Bom dia, irmãos e irmãs, e a paz do Cristo para todos vocês. A gente sempre começa o culto com esse momento de devocional. E eu acredito que hoje também é um dia de gratidão para todos nós, amém? De muita gratidão, porque somos livres, amém? Somos livres. Eu quero refletir de forma muito concisa com vocês sobre o texto de Salmo 116, versículo 12, que diz algo interessante. Quem quiser abrir e acompanhar, eu vou recitar o texto. O texto diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? O que eu posso dar para Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado? E o interessante é que essa é uma pergunta que Davi faz para ele mesmo. Chega um momento da vida dele que ele diz assim: caramba, o que eu posso dar para Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim? Eu percebo, queridos, que a caminhada da vida, ela é um desafio constante. E eu posso dizer que muitas vezes é muito difícil, né? Eu percebo que em alguns momentos, momento de oração, de compartilhar, a gente diz assim, a gente tem o hábito de dizer assim: poxa, eu queria que orasse pela minha vida sentimental, pela minha vida profissional, pela minha vida familiar, como se nós tivéssemos várias vidas, só que não, é uma vida com muitas áreas. E é muito difícil, é desafiador manter o equilíbrio em todas essas áreas. É um desafio constante. Viver é um desafio. É desafiador, ainda mais diante da realidade que a gente vive. Ainda mais sendo o povo que somos. É um desafio. Só que, se a gente olhar no retrovisor, para quem dirige aqui, o retrovisor, a gente dá aquela olhada lá para trás. O retrovisor da nossa vida. Eu percebo que a gente sempre vai ter motivos para agradecer a Deus. Por mais difícil que seja a vida. Talvez essa semana, esse mês, esse ano, tenha sido um ano dificílimo para alguns. Só que se a gente olhar para trás, a gente vai dizer assim: poxa, eu posso agradecer a Deus por isso. Eu estava conversando com a irmã, quando eu cheguei, e ela disse assim: poxa, você é de uma igreja tal. Sei que no desenrolar, a gente fechou assim. Eu disse assim: poxa, é impossível conhecer esse local e não ser contagiado. E a irmã disse assim: não, aqui a gente respira um ar puro. Não é? Aqui é impressionante. Então, é um motivo para a gente ser grato a Deus. E voltando a essa reflexão de Davi, eu não sei, aqui eu quero conjecturar, eu não sei o que Davi estava pensando aqui. Sinceramente, conhecendo um pouco a história de Davi, a gente imagina, poxa, caramba, talvez, nesse momento da vida de Davi, ele estivesse agradecendo ao início de tudo, lá, quando ninguém acreditava nele, lembra? Quando ninguém queria lutar com Golias, e Davi, sendo um simples pastor, um menino ainda, ele fica tão indignado que diz assim: ora, quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Se ninguém quer lutar, eu vou. Gente, humanamente falando, era impossível. E aí ele vai até o gigante vem até ele com lança, com escudo e tantas outras coisas, e ele vai até o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome desse Senhor dos Exércitos, ele vence a batalha. Porque não foi por ele. Talvez quando Davi ele faz essa reflexão e essa pergunta para ele mesmo, talvez ele estivesse pensando nisso. Eu não posso afirmar, eu posso conjecturar aqui, porque não é pecado. Eu posso imaginar, porque ele não especifica. Talvez Davi estivesse pensando nas batalhas. Ele foi um grande lutador. Ele venceu muitas batalhas junto com o seu exército. Tanto é que ele não pode construir o templo que o seu filho constrói porque havia muito sangue em suas mãos.
o templo de Salomão, então ele foi um grande vencedor. Talvez, nesse momento que Davi pergunta assim, o que eu posso dar para Deus por tudo aquilo que ele tem feito por mim? Talvez ele estivesse pensando nesse momento, nas batalhas, nos livramentos, nas vitórias. Irmãos, irmãs, talvez quando Davi tenha feito essa pergunta, talvez ele tenha lembrado da grandiosa graça e o amor do Senhor sobre a vida dele. Talvez ele comece a lembrar de quando ele possui uma mulher que não era sua. Ele mata um dos seus soldados, o valente de Davi, chamado Urias, a esposa de Betseba. E ainda assim, depois, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrepende do seu pecado. Toda vez que eu lembro de Davi, eu lembro da graça do Pai. Eu lembro da graça e o amor de Deus que é derramado sobre todos nós, dia após dia. Talvez você se pergunte assim, poxa, Nessandro, mas hoje, o que eu posso dar para Deus? Por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, eu não saberia responder. Mas eu tenho certeza que o sentimento de gratidão e reconhecimento que tudo vem dele já seria o pontapé inicial para todos nós. Então que a gente tenha o coração sempre agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Deus abençoe, queridos.